Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, viemos te louvar, viemos te glorificar, viemos te exaltar, Senhor, pelo dia, pelas tuas bênçãos, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua compaixão, pelo teu sustento e pela tua provisão, porque tu és um Deus tremendo, Senhor, um Deus maravilhoso, um Deus presente, Pai da eternidade e príncipe da nossa paz, porque tu és Senhor e Salvador das nossas vidas. Te agradecemos, Deus. E viemos lhe pedir agora em nome de Jesus a tua bênção e a tua graça sobre nós. Que tu venha, Senhor, estar sendo conosco, nos abençoando esta reunião, esse período, Senhor, em que estamos em comunhão, falando da tua palavra e aprendendo um pouco mais de ti. E que tu venha, Senhor, também agora em nome de Jesus, visitar, Senhor Jesus, a Meire, Senhor Jesus, naquele hospital. Que tu venha, Senhor, mostrar aos médicos qual é o problema que está dando, Senhor Jesus, nas suas plaquetas. E que tu venha, Senhor, colocar em ordem, porque a tua palavra nos diz e nos garante que verdadeiramente tu levaste sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Então agora, em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, saúde sobre a vida da Meire. E lhe pedimos em nome de Jesus que tu venha, Senhor, restaurar o físico dela. Em nome de Jesus, e para a honra e glória do teu nome. Tu venha, Senhor, nos abençoar e nos dar um restante de dia abençoado na tua presença. É o que nós pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém, meu Pai, e aleluia, Senhor. Amém. Nós estamos estudando o livro de Mateus, capítulo 24. E nós paramos no versículo 37. Na aula passada, não foi? Que nós começamos a falar sobre os dias de Noé. Né? E diz assim, porque a vinda do Filho do Homem será como ocorreu nos dias de Noé. Nos dias antes do dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se e dando em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles não perceberam nada, até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Será exatamente desta forma quando o Filho do Homem vier. Como é que as irmãs acham que é errado casar, dar-se em casamento, viver a vida, seguir a vida? É errado? Não. Não? Casar? É. Não, Deus não fez Não. minha mulher. É. Comer e viver a vida é errado? Não. Então por que Jesus estava dizendo que nos dias de Noé o povo vivia dessa forma? Porque eles viviam na bagunça e não se portavam com a palavra. Isso? Vivia na bagunça e não se portava na palavra, mas Jesus também está dizendo do dia a dia aqui das pessoas. O problema não é eu casar, me dar em casamento, viver a vida, me alimentar, viver a minha vida cotidiana. Isso não tem problema nenhum. Qual é o grande problema? A distração. Não tem problema nenhum eu viver a minha vida. O problema é que eu não posso estar desapercebido com as coisas que estão acontecendo ao meu derredor. Noé passou 120 anos falando a palavra, pregando, olha, vai vir o dilúvio, olha, vai vir o dilúvio. E o que Jesus diz assim, ó, no versículo 38, nos dias antes do dilúvio. Vocês já viram uma tempestade se formar? Já viu, Sérgio? Acho que todos nós aqui já vimos uma tempestade se formar. Como é que uma tempestade se forma? Forma nuvem preta. Começa primeiro a formar nuvem preta, começa a escurecer, começa a ventar e tudo mais e tal. São coisas que dá para passar desapercebido?
Não. Hoje, ainda por cima, nos nossos celulares, a Defesa Civil anuncia, fala, ó, fique esperto aí, fique em alerta, porque tá para cair uma tromba d'água aí. E ainda mais para um pessoal que nunca tinha visto isso acontecer. É sobre isso que Jesus está falando. Fala, olha, Noé, além de Noé ter passado 120 anos pregando isso, dizendo isso, depois que ele terminou a arca, uns dias antes do dilúvio, os sinais estavam aparecendo. Estava latente, o negócio estava muito visível. Mas mesmo assim, essas pessoas estavam distraídas com o seu dia a dia, com a sua vida corriqueira. Alguns até devem ter olhado para o céu e ter dito assim, o que é isso aí? Tem um negócio diferente, o negócio está diferente, o tempo está diferente. Algumas pessoas devem ter olhado e falado assim, viu, mas nunca ventou desse jeito. As nuvens do céu nunca foram pretas desse jeito aí. Está fazendo uns barulhos estranhos, diferentes aí nas nuvens. Aliás, eles não sabiam nem que era nuvem, porque não chovia naquela época. Viu, mas o negócio está diferente. Mas mesmo assim, em vez deles se atentarem a isso, ou até mesmo imaginar e falar, olha, será que Noé estava certo? Será que Noé está certo? Será que aquilo que Noé está vendo, falando 120 anos, não está acontecendo? É disso que Jesus está falando. Não é porque as pessoas estavam se casando, vivendo as suas vidas, mas sim porque elas não se atentaram aos sinais. Está diferente de hoje? Não, é isso aí, Lola. Não está diferente, não. Vocês estão sabendo. Estão sabendo das coisas. Então, não está diferente de hoje. Por quê? Porque os sinais estão aqui e estão acontecendo a todo momento e a todo instante. E Jesus está dizendo para os discípulos, falou, olha, não espera começar a chover não, porque se começar a chover, vai ser tarde demais. Por quê? Porque Noé entrou na arca. A única válvula de escape, o único meio de salvação que eles tinham naquele dia, naquele momento, era a arca. E a hora que Deus manda Noé, entra na arca. E se você leu lá o texto que conta a história de Noé, você vai ver que Deus manda Noé entrar na arca e a palavra diz que Deus fechou a arca. Não foi Noé. Sabe por quê, Arlete? Não. Porque se dependesse de Noé, na hora que aquele povo começasse a bater na porta da arca, na hora que eles começassem a ver a água subir, eles iam ir lá e ia bater na arca. E se Deus não tivesse lacrado, Noé abriria. Por isso que Deus diz que Deus entrou e lacrou a arca. Por quê? Porque Deus era ruim? Não, porque as pessoas não ouviram o chamado que ele usou Noé. Porque as pessoas não deram ouvidos. Deus já tinha dado o tempo. Tem um texto na Bíblia, uma expressão que Deus vira e fala assim para um determinado personagem e diz assim: e dei-lhe tempo.
Sabe o que isso significa, Célia? É que chega uma hora que Deus vira e fala assim: acabou o tempo. Agora basta. Falou pra gente ler Apocalipse 13, né? Você leu, Arlete? Eu não. Eu também Eu não. não durmo. Eu Não? também não. Eu só lembrei. Eu até marquei aqui 13. São as pessoas que vão ficar fora da arca e vão ficar lá tentando bater. Eu? Não, Arlete, estou falando das pessoas que vão ficar. Ah, sim. Elas vão tentar Eu ia bater. ficar, porque eu não ia. Ah, é. Mas se bater com você não vai ficar. Então, vocês entenderam a história? Sim. O porquê de que Jesus está dizendo isso? Não é errado eu casar, não é errado ter filhos, viver a minha vida legal, lindo, bonito, maravilhoso, beleza, dentro da normalidade, comer, viver, trabalhar, não é errado. Mas o que eu não posso é deixar passar desapercebidos os sinais que estão acontecendo. Viver o meu cotidiano e achar que isso daí está normal. Não está normal. Kleber, mas no tempo de Deus tinha vinho, eles casavam, eles faziam festa, e hoje por que é errado beber, dançar, fazer festa? É errado beber, dançar, fazer festa? Não se Não. embriagar, né? É só. Exagerar. O exagero é É errado. o pecado. E tudo aquilo que me afasta de Deus. O que eu não posso é deixar que estas coisas se tornem prioridade na minha vida. Qual é a prioridade? Deus. Muitas vezes as pessoas acham que, por exemplo, a prioridade é a família. É a prioridade? Não. Se ela te afastar de Deus, abra mão dela. Quem disse isso? Você, Kleber? Não. Deus disse isso e mostrou isso claramente sobre o que diz respeito a Abraão. Abraão, sacrifica Isaac. Por quê? Porque ele está tomando meu lugar. Deixou Deus sacrificar Isaac? Não, porque caiu a ficha de Abraão. Porque o coração dele já se tocou, falou, viu? Deus está me pedindo Isaac por causa disso. Ah, Jesus também pensa dessa forma? Ah, agora eu estou na época da graça e tudo mais e tal. Tem um texto, uma passagem onde nós já lemos aqui, lemos inclusive na escola dominical. Estudamos na escola dominical, no livro de Mateus. E ele diz assim, vai aquelas pessoas tentar seguir, não, que esse Jesus eu vou seguir você. Lembra do rapaz que diz assim, mas deixa eu enterrar meus pais primeiro? Lembra disso, Vilma? Você estava na escola dominical nesse dia. Deixa eu enterrar meus pais primeiro, sepultar os meus pais primeiro. O que o rapaz disse para ele? Deus disse para ele, né? Jesus disse para ele, Sim. siga-me e deixe que os mortos enterrem os mortos. Significava que o pai dele estava morto? Não, ele estava dizendo, olha, eu tenho primeiro que meu pai tem que morrer, aí eu tenho que tocar, acertar herança, família e tudo mais e tal, e aí eu vou te seguir. Era isso que aquele jovem estava dizendo para ele. Ele falou, não, é agora, porque você não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Por isso que ele disse, deixe que os mortos enterrem os mortos, porque você não conhece o dia de amanhã. Entendeu?
Entendeu, Célia? O negócio do nosso dia a dia, não tem problema algum eu viver o meu dia a dia. Não tem. Nem fazer festa. Nem fazer celebrar. festa, celebrar, não tem, não existe nenhum tipo de restrição. Tanto é que o primeiro milagre de Jesus aconteceu aonde? No casamento. Casamento, né? Numa festa de casamento. Parou para pensar nisso, Vilma? O primeiro milagre de Jesus acontece numa festa. Então não é errado eu celebrar. Agora, a forma com qual eu celebro, a partir do momento que as festas comecem a se tornar mais importante do que estar na casa de Deus, Aí é pecado. aí é problema. Aí se torna um problema. Tudo bem? Entenderam? Tá certo? E aí veio o dilúvio. Hoje, muitas vezes, a igreja foca viver o melhor desta terra. E quando eu falo a igreja, todos nós que fazemos parte dela, tá? Não é nem ninguém em específico, não. Em prosperidade financeira, em bem-estar emocional. Trata o evangelho, muitas vezes, como um acessório da vida. Fala, olha, você tem que ficar bem financeiramente, bem emocionalmente, estar em paz e tudo mais e tal, lindo, bonito, maravilhoso, e vem na igreja para receber uma palavrinha aqui e tal, vou lá, recebo uma palavra, lindo, bonito, maravilhoso, mas eu não tenho comprometimento com isso. Eu estou mais preocupado com as coisas daqui, deste mundo, do que com a eternidade. O evangelho não é um acessório. O evangelho é um manual. Ele é o guia. Quando ele passa a ser simplesmente um acessório, aí é complicado. Aí é complicado. Porque quando Jesus voltar, aliás, pela palavra. aí Jesus vai chamar. Na época de Noé, Deus veio e lacrou a porta. Ele não tirou Noé daqui. Ele salvou Noé. E passou a régua no resto. Ah, mas isso é maldade demais. Não. Maldade é quando vai acontecer um negócio e não se avisa, não se dá aviso, não se mostra qual é o caminho, qual é a salvação, não se dá um bote salva-vidas. Aí é maldade. Agora, quando eu venho, aviso, falo, olha, se arrepende, olha, isso daí está errado, olha. Quando nós apanha do pai, né, ele avisa. Aí está avisando. Aí quando apanha sem entender... É isso aí, que nem criança. Quando, antigamente, hoje em dia não se fala, não se usa mais esse tipo de comportamento, mas antigamente o pai e a mãe não chegavam e viravam e falavam assim, viu? Simplesmente ia lá e sentava o rei e acabou. Não, falava, ó, faz isso. Eu lembro até hoje, um dia, que eu estava sentado, nós morávamos, quando meu irmão nasceu em Santa Bárbara. Meu pai trabalhava numa usina de açúcar. Ele trabalhava no escritório e nós morávamos numa das casas da fazenda grande lá. E
todo dia à noite, porque era o horário de pico das máquinas da usina, geralmente acabava a força nas casas dos colonos. Por que acabava as forças? Porque sobrecarregava a rede elétrica e acabava a força. Para não desligar a usina, eles desligavam as casas dos colonos. Era questão de minutos, muitas vezes, ou de 1 ou 2 horas. Né? Então, minha mãe sempre tinha as velas e tudo mais, e eu era pequeno, meu irmão era de colo, minha mãe acendia várias velas pela casa, e tinha uma que muitas vezes que ela ia cozinhar, terminar o jantar, e eu ficava sentado na mesa, em cima da mesa. E meu irmão tinha um balaio grande que meu irmão ficava lá do lado. E a vela vinha e ficava ali do lado. Ah, mãe. Criança. Não é curioso? E minha mãe só olhava assim e falava assim, não coloca a mão aí. Coloca a mão aí. Coloca a mão aí. Vai machucar. Vai machucar. Faz dodói. Vai queimar. Vai queimar. Um belo dia, coloca. Mas na hora, tinha 4 anos de idade, na hora. Agora pergunta se eu coloquei a mão mais. Não. Eu sabia. Pergunta. Não, queimou. Queimou. Queimou a mão. Pergunta. Já pôs a mão? Mas é ruindade? Não, é educação. Então eu eduquei muito, porque eu passava roupa, calça branca, uma calça branca, engomada. O Jô vinha, puxava o pano, Olha. uma vez. Mãe, o Jô, o que é que o Jô fez? Está puxando o pano da roupa que eu estou passando. Não deu outra. Mas 3 vezes eu encostei o pé. Ai, mãe, a mãe Índia me queimou. Por que queimou você? Porque você desobedeceu. Porque puxou o pano. Puxou o pano do ferro. Eu queimei bem. Então, assim, É o de brasa ainda. Aquele que... aprende. Só que muitas vezes, nesse caso, na vinda de Jesus, muitas pessoas que estão dentro da igreja hoje e que vão ficar, vão dizer, é real. Aquilo que eu achava que é a história da carochinha é real. Só que aí vai adiantar. Lembra do tempo de Noé? Viu? Dei tempo. O tempo passou. Por isso que por isso que o livro de Apocalipse diz que junto com a igreja é tirado o Espírito Santo. É tirado o consolo. É tirado o Consolador. As pessoas não vão encontrar consolo por ter ficado, por não ter dado ouvidos. E aí vem a segunda vinda. Só que a segunda vinda, a prioridade é quem? Israel. Porque a igreja já vai estar no céu celebrando com Deus. Por que Israel? Porque a segunda vinda é para cumprir a aliança eterna de Deus. E a aliança com quem? Com Israel. Aí, só que Jesus não vem mais para consolar, para confortar, Jesus vem para reinar. Reinar. Aí vem com cedro e cedro de justiça. Aí não é mais a vara que está na mão. Não é mais o cajado que traz consolo. Aí é o cedro. Aí é governo. Porque imagina o seguinte quadro, viu?
Jesus veio, arrebatou a igreja. Milhões somem da face da terra. Outra boa parte fica choramingando e dizendo: por que eu não dei ouvidos, por que eu não escutei, por que eu não dei ouvidos a isso? Permanecem. Aqui. Aí vem o anticristo, faz aquela bagunça toda que nós já sabemos que faríamos, que nós estudamos no livro de Daniel, certo? Se demonstra para o mundo, cria guerras e tudo mais e tal. Aí quando ele apazigua o negócio e coloca as asinhas de fora, Jesus volta. Só que aí Jesus volta e volta para governar. Desce lá embaixo. E Israel cai a ficha. Quando a igreja é arrebatada, Israel olha para essa história toda, Arlete, e vira e fala assim: olha, Jesus realmente é o Messias. Só que assim, por conhecer a palavra, já que Jesus era o Messias, ele esteve aqui, nós não demos ouvidos, a palavra está correta e ele vai voltar. E aí ele vai voltar para governar. Israel se isola do resto das nações. Por isso que ele vem para governar a partir de Israel. Mas o governo fica só em Israel? Não. Porque todas as nações que não se submeterem ao governo sofrerão as consequências. E consequências terríveis, que é a do livro de Apocalipse, que vocês estão com medo de ler. Tá certo? Tudo bem? Deu para entender esse quadro? Conseguiram entender esse quadro? Tá certo? A gente só vai falar de mais um item aí, que é do versículo 40. 2 homens estarão no campo, um será levado e outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo trigo, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, fiquem alertas, porque não sabem o dia em que o seu Senhor virá. Mas entendam isso: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria acordado e não deixaria sua casa ser arrombada. Portanto, vocês também precisam estar sempre prontos, porque o Filho do Homem virá em uma hora em que não o esperam. Lembra da história de Noé? Os sinais estavam acontecendo. As pessoas estavam vendo e outras estavam desapercebidas ao que estava acontecendo. Todas elas, algumas delas já deviam ter começado a ver as nuvens pretejarem, Vilma, começarem os ventos começar a mudar da velocidade e tudo mais, sentir uma umidade diferente no ar, um cheiro diferente, porque quando vai chover, a gente não sente um cheiro diferente? Não tem um cheiro de terra molhada? Começaram a ver todos esses sinais, fala assim: primeiro dia, beleza, estranho um pouco. Segundo dia, mas isso aí também aconteceu ontem. Isso aqui também aconteceu o dia de ontem. As nuvens estão pretas assim a semana toda. Mas nada aconteceu. E continuaram vivendo suas vidas. Ou seja, eles não esperavam aquilo. É isso que Jesus está dizendo. O ladrão chega na sua casa e vira para você e fala assim: Célia, amanhã eu vou entrar na sua casa, vou arrombar a sua casa, vou levar tudo, tá bom? Então você deixa a porta inclusive aberta, que assim eu não tenho nem que estourar. É assim que funciona? É assim? Bom seria, né?
Né? Ou senão ele vira e fala assim, você desce do trem lá em São Paulo, quando elas vão para São Paulo, vira para você já na estação do trem, ó, lá na rua tal, eu vou te roubar. A hora que você estiver passando por ela, você dá uma esperadinha ali que eu vou te roubar. É assim que funciona? Não, é tudo sem aviso. Né? É tudo sem aviso. Diz que a vinda de Jesus, o arrebatamento da igreja vai ser assim. Na hora que vocês não esperam. E aí Jesus avisa os discípulos, dá uma dica para os discípulos. Olha, tem um problema. Por quê? Porque nem o filho sabe. Ah, mas Jesus não é Deus? É. Jesus não faz parte da Trindade? Faz. Arlete, seu pai te contava tudo? Vilma? Célia? Gilda? A mãe contava, a mãe falava isso. Sua mãe falava, mas seu pai contava? Meu pai era já tá bom. O meu também não contava tudo, não. Muitas vezes, para nos poupar. E é o que Jesus está dizendo. Ele falou, olha, o pai não me contou quando é. Eu sei o que vai acontecer, como vai acontecer e tudo mais e tal, mas a hora e o dia ele não me informou. Mas estejam preparados. Porque vai estar 2 no campo, vai estar 2 trabalhando, não estão fazendo coisa errada não. Ele está dizendo, ele citou exemplos de coisas corretas. 2 mulheres estarão moendo trigo. Uma será levada, a outra será deixada. 2 homens estarão no campo, estarão trabalhando. Estarão vivendo as suas vidas. De boa. Mas aí um tem fé, o outro não. O outro pratica, o outro não. Por mais que Agora você falou o correto. Você falou uma palavra, Vilma, correta. Qual é a diferença de um para o outro? A prática. Não adianta eu escutar a palavra, eu ter a palavra na mão, eu estudar a palavra, eu conhecer ela de cabo a rabo. Mas se eu não praticar aquilo que está escrito aqui, não me vale de nada. Por isso que fala que é mais fácil um ímpio ganhar o reino do céu do que o que está dentro da igreja, né? Porque eu tenho que praticar. Teoria, simplesmente, conhecimento, lindo, bonito, maravilhoso. Eu preciso conhecer? Preciso, mas eu preciso colocar em prática. Por isso que eu bato com vocês o tempo todo. Seu Deus é um Deus que te ensina na prática. Porque Ele te ensina para que você pratique. Para que você viva a palavra. Sai do teórico. Pratique ela. Não adianta eu dizer que eu ando com Deus, que eu tenho Deus, mas eu não o busco. Busco Ele dentro da igreja. Converso com Ele dentro da igreja. Tenho relacionamento simplesmente com Ele dentro da igreja. Aí quando eu saio dessa porta, esqueço. Não vivo. Não pratico. Deu para entender? Tudo bem? E você que está me escutando aí também, pelas redes sociais, isso também é para você. Quer ser aquele que está no campo e vai ser levado? Pratique. Viva a palavra. Tenha uma vida
com Deus verdadeira de relacionamento, e relacionamento íntimo. Seja filho. Seja filho. Amém? Deus abençoe vocês. Boa aula.